professor Certo. Primeiramente, boa noite. Dando prosseguimento aqui às reuniões do grupo de estudo. Primeiramente, agradecer ao Dr. Fernando Sendes, que aceitou o nosso convite para dar essa aula. Uma aula que, assim, que é um tema que é muito interessante, muito importante para a gente. E agradecer pela presença dele, que é uma pessoa, uma sumidade na área da epilepsia, né? Aí ele vai ministrar a aula de neuroimagem estrutural e funcional nas epilepsias, tá? O Dr. Fernando Sendes, para quem não conhece, é o professor da Unicamp, e falando um pouco da formação dele, ele formado na residência de neurologia na Unicamp, tem especialização em neurofisiologia clínica e epileptologia e doutorado e pós-doutorado na Universidade de McGill, no Canadá. Foi presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, Chair do Diagnostic Commission da ILAI, membro da Education Council e da Imaging Task Force da ILAI, e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Tá? Pronto, com a palavra, doutor Fernando Sendes. Só lembrando as pessoas para desligarem os microfones, deixar só o doutor Fernando Sendes. Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. E deixa eu colocar a minha apresentação. Bom, conseguem ver bem minha tela já? Sim? Sim. Conseguimos. Tudo tranquilo aqui. Ótimo. Pois bem, o que eu vou fazer hoje é uma apresentação que é muito mais informativa, né, do que formativa. É um panorama geral, sem necessariamente aprofundar muito em cada um desses temas, mais para dar uma visão do que está acontecendo, né, em termos de neuroimagem nas epilepsias, dando algum enfoque prático também, mas como vocês vão ver, é uma apresentação bem mais abrangente e muito focada nos trabalhos que nós realizamos aqui, até por facilidade, porque nós temos mais familiaridade com esses dados, né? Mas eu vou apresentar outros dados também de outros grupos. E começando para colocar em perspectiva que as epilepsias são condições muitas vezes não só mal diagnosticadas ou subdiagnosticadas em vários sítios, mas até da perspectiva muitas vezes dos pacientes e familiares, existe uma certa falta de pensar que realmente é uma condição potencialmente grave, né? Nós podemos falar sobre morte súbita, o SUDEP, vários outros aspectos que estão relacionados às crises propriamente ditas. Mas, muitas vezes, os próprios médicos têm essa condição como sendo uma condição menos severa ou menos importante, e nós sabemos que, enquanto isso não é considerado como grave, as pessoas não se dão conta. Então, um exemplo da frase acima é um paciente que chega para a consulta carregando um capacete de motocicleta e dizendo, bom, acho que eu tive outra crise. Então, claramente as pessoas muitas vezes não levam em conta esta potencial gravidade do problema. Outros aspectos, e esse é um dos aspectos que eu vou tentar abordar aqui no contexto de neuroimagem, é sobre a progressão e comorbidades das epilepsias. Como nós podemos fazer para entender um pouco melhor essas questões que são muito relevantes e muito importantes no contexto das epilepsias, sobretudo nas epilepsias de mais difícil controle de tratamento clínico, né?
Existe várias evidências, não só de progressão ao longo do tempo, e muitos desses estudos advêm de dados de neuroimagem, mas também existem as comorbidades que são, entre aspas, essenciais, ou são associadas à biologia da doença, como a depressão e outras comorbidades, por exemplo. As epilepsias muitas vezes são resistentes ao tratamento medicamentoso. O conceito atual é que falha com 2 tentativas adequadas de fármacos antiepilépticos, nós já pensamos na cirurgia de epilepsia. Existem poucos procedimentos cirúrgicos com tanta evidência científica como nas epilepsias, de que a cirurgia, no contexto desses pacientes que têm crises refratárias aos fármacos, ela é muito melhor do que continuar na tentativa de fármacos antiepiléticos. Mostrando aqui um clássico estudo do Samvib no New England, comparando 8% vezes 64%, e é mais ou menos o que a gente encontra, inclusive dados do nosso grupo, tentativas de novas terapias, 7% de controle versus 84% no grupo cirúrgico. Esse é um trial que foi interrompido prematuramente porque a diferença entre o tratamento clínico e cirúrgico era tão grande que o NIH interrompeu o trial por questões éticas. Existem vários aspectos para avaliar prognóstico cirúrgico. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, mas, assim, grosso modo, dos principais fatores é encontrar uma alteração na ressonância magnética. Isso já indica um prognóstico muito melhor quando a ressonância é incerta ou negativa. Mas a neuroimagem, ela tem ocupado um papel que vai muito além da questão da cirurgia de epilepsia. Tanto no aspecto de entender a morbidade, outros aspectos associados à condição, à doença, existe também o papel fundamental das imagens, e aqui no caso, principalmente a ressonância magnética, porque ela nos permite, é a única modalidade in vivo, né, modalidade clínica, que vai permitir que nós tenhamos um diagnóstico de causas estruturais. Esse é o esquema da nova classificação da Liga Internacional contra a Epilepsia, e nós temos aqui listadas as etiologias, né, que inclui alguns termos novos, como imune, e um pouco de mudança no conceito genético, mas as causas estruturais são principalmente ligadas à ressonância, ou seja, a própria determinação de lesões na imagem pode permitir que nós tenhamos um diagnóstico etiológico e um planejamento de tratamento e também aconselhamento desses pacientes. Vários outros exemplos a gente poderia citar, mas aqui é um dos exemplos importantes quando nós falamos de epilepsias focais, sobretudo nas epilepsias de mais difícil controle, são as displasias corticais. A classificação da Liga Internacional contra a Epilepsia, assim como a proposta de revisão dessa classificação que está para sair, nós hoje temos a possibilidade de ter uma avaliação pré-cirúrgica ou pré-operatória de diagnosticar muitos desses subtipos, e muito do que nós sabemos hoje advém da correlação da neuroimagem com a patologia, né, como em várias outras condições. Então, aqui nós temos os subtipos das displasias corticais focais, né, o tipo 1, que é uma alteração na imagem geralmente de difícil avaliação, geralmente são mais difusas, mais discretas. Temos as displasias tipo 2A e as displasias tipo 2B, que geralmente ocorrem com o chamado sinal transmantle, como está ilustrado aqui, e os outros subtipos, que são displasias associadas a diferentes tipos de lesão, como esclerose hipocampal e assim por diante. Mas para chegar num diagnóstico destas lesões, muitas vezes pequenas ou sutis, é necessário que nós tenhamos alguns cuidados com a aquisição das imagens, né? A recomendação
recente também da Liga Internacional contra a Epilepsia inclui que é fundamental nesses pacientes que nós tenhamos aquisições tridimensionais, que hoje são possíveis em qualquer tipo de máquina com software mais recente, mesmo de 1.5 Tesla, não necessariamente só em 3 Tesla, e essas aquisições em voxels isotrópicos, ou seja, nós podemos reconstruir em qualquer plano e orientação, e isso nos permite ter uma melhor avaliação do tipo de lesão. Sequências em T1 e FLAIR são fundamentais para diagnosticar essas lesões, porque é o conjunto de alterações que vai nos levar ao diagnóstico mais preciso do tipo dessa lesão, assim como aquisições perpendicular ao longo eixo do hipocampo, sobretudo em T2 ou inversion recovery, que vai permitir que nós tenhamos um diagnóstico apropriado. Infelizmente, esse não é a rotina na maioria dos centros. É incrível o número de pacientes que chegam com pilhas de exames de ressonância, todas laudadas como normais, e muitas vezes todas com protocolo subótimo, né? Abaixo dos estándares necessários para o diagnóstico desse tipo de lesão. Então, é fundamental que nós tenhamos em conta que essas imagens precisam ser feitas de uma forma adequada, e mesmo imagens que são de muito boa qualidade, como aqui representado, um corte relativamente fino, 3 milímetros, né? Às vezes é difícil você detectar lesões muito pequenas que ficam mais evidentes, esse é o mesmo paciente, aqui reformatado com 1 milímetro de espessura. Nós podemos ver aqui claramente uma displasia cortical focal com o sinal transmantle, que aqui, retrospectivamente, fica mais fácil ver, mas esse é o tipo de imagem que se tem 3 ou mais milímetros de espessura, com certeza vai ser laudado como normal. Qual a importância prática disso? Muito grande. A importância prática disso é que um paciente que tem crises refratárias ao longo de toda a vida pode muitas vezes ter sido beneficiado lá atrás e acaba indo para um procedimento cirúrgico com uma lesão desse tipo, onde nós podemos planejar uma ressecção localizada sem nenhum déficit para o paciente e com a possibilidade de controle de crises muito alta. Então, muitas vezes se perde uma oportunidade quando não se tem o diagnóstico adequado, e isso vale para qualquer coisa em medicina. Sem o diagnóstico não tem tratamento adequado. Portanto, várias imagens negativas podem se tornar positivas quando nós fazemos aquisições adequadas, com o protocolo mínimo necessário. E a necessidade dessa publicação é justamente para que os médicos possam, muitas vezes, ter um pouco mais de poder para dizer com evidência para os planos de saúde, para as clínicas de radiologia, que quando você está diante de um paciente com mais difícil controle nas crises, principalmente, é necessário ter um protocolo de aquisição adequado. Então, tanto para as lesões neocorticais, como para a esclerose hipocampal, que muitas vezes pode ser bastante sutil, e sem uma aquisição adequada, esse diagnóstico não é feito, e você deixa de ter o diagnóstico de uma das patologias que melhor respondem ao tratamento cirúrgico, como eu demonstrei naqueles slides anteriores. Mas hoje, como eu disse no início, nós vamos concentrar mais num âmbito mais global, geral, ou seja, como a neuroimagem tem nos ajudado a entender ou evoluir no conceito das causas, da evolução e do próprio tratamento das epilepsias como um todo. Principalmente, falando de epilepsia, o eletroencefalograma sempre foi a ferramenta mais importante, né, porque é o exame que nos permite fazer o diagnóstico da disfunção neurofisiológica associada à doença, mas hoje esse conceito está imbricado dentro de um conjunto de exames multimodal, como a gente chama, em que a ressonância, tanto estrutural quanto funcional, ocupa um papel muito importante e cada vez mais próximo dos exames mais fisiológicos, como nós vamos ver aqui.
Quais são as aplicações, fora o diagnóstico do tipo da lesão, a localização da lesão, e etc. O que mais a neuroimagem pode trazer? Hoje, com algoritmos de diferentes tipos de investigação e de aquisições, nós podemos não só ajudar na escolha de fármacos antiepilépticos, melhorar o prognóstico cirúrgico, predizer o prognóstico cirúrgico, efeitos adversos e assim por diante, como eu vou ilustrar daqui a pouco. Esse é um exemplo de um trabalho recente, dentro de vários outros, em que, usando também dados de imagem, no contexto também clínico, eletroencefalográfico, nós tentamos responder uma pergunta que é fundamental na cirurgia de epilepsia, é quando você tem uma lesão próxima do hipocampo, se preservar ou retirar o hipocampo aparentemente normal na neuroimagem, qual é o prognóstico, tanto do ponto de vista de controle de crises, como cognitivo, né? E esse trabalho traz uma coisa que está cada vez mais em voga, que são as calculadoras online, os algoritmos, para transformar esse conhecimento a nível individual. Então, aqui, por exemplo, você pode entrar no site, e aí tem essas calculadoras para uso de fármacos antiepilépticos, tem vários trabalhos nesse sentido, e aqui, basicamente, você tendo o paciente nessas condições, você inclui as características do paciente, e a calculadora automaticamente, baseado nos dados previamente colhidos nesse nomograma, você tem uma probabilidade X ou Y de que o paciente vai ter mais ou menos complicação, ou maior probabilidade de controle de crises ou não. Coisas do tipo também estão cada vez mais próximos, né, de virar rotina, quando nós falamos em relação à cognição, né? Como são as comorbidades, qual a relação delas com a epilepsia, qual a influência na frequência de crise com essa comorbidade, assim como dos fármacos antiepilépticos, e como a neuroimagem pode ajudar nessa avaliação de comorbidades de um modo geral. Hoje nós temos a evidência de que as epilepsias, nem todas, mas algumas formas de epilepsia são progressivas, não só do ponto de vista cognitivo, piora de crises e etc., mas é um tema bastante complexo, porque a progressão, ela está relacionada também ao tipo de dano pregresso, e essas duas coisas interagem de uma forma bastante complexa. E a neuroimagem tem ajudado bastante na melhor compreensão desses fenômenos. Só como tudo em ciência, as coisas não nascem do dia para a noite. Então, aqui eu vou dar um pequeno histórico, né, de alguns aspectos de como isso evoluiu, né? Hoje nós temos, por exemplo, se nós pensarmos em algoritmos ou aprendizado de máquina, né, machine learning, para poder fazer classificação e escolha de tipo de tratamento, pode parecer uma coisa muito futurística, muito fora da realidade, mas talvez nem tanto assim, porque se nós olharmos um pouquinho para trás, esse é um dos trabalhos na época que eu estava fazendo meu doutorado, e que foi pela primeira vez na época, nós conseguimos fazer o diagnóstico in vivo da esclerose hipocampal. Hoje, essa é uma modalidade bastante clara, né? Uma das patologias ou histopatologias que é melhor predita pela alteração da imagem é a esclerose hipocampal. E aqui, na época, foi uma revolução ter essas imagens e a possibilidade de ter um software que, manualmente, nós traçávamos o contorno do hipocampo. Então, isso, dependendo da complexidade da imagem, levava algum tempo para você traçar dos dois lados certinho, tal. Mas isso permitia, então, pela primeira vez, um dado numérico, né, e, portanto, aplicar estatísticas a esses dados numéricos. Hoje, com a evolução, né, aqui já algumas décadas depois, 2014, esse é um paper do nosso grupo mostrando que essa quantificação feita completamente automática por programas, né, aqui o software, no caso aqui um FreeSurfer,
e também a quantificação do sinal do hipocampo, mostrando que essas ferramentas ajudam, né, em quase 30% a aumentar a acurácia diagnóstica naqueles exames em que a inspeção visual, mesmo usando protocolos adequados, a imagem foi negativa. Então, aqui nós já passamos por um passo muito grande, mas sem o que existia aqui atrás, isso não seria possível, né? E mais ainda, nós temos também, agora usando medidas automáticas de áreas do córtex cerebral, no caso de epilepsias focais, esse é um exemplo de epilepsia frontal, né? Que a análise automática do volume de várias partes do cérebro, no conjunto, também em uma forma de um nomograma, pode predizer quais são os pacientes que têm melhor ou pior prognóstico para uma cirurgia localizada naquela determinada região. Nosso objetivo, no futuro próximo, é evoluir com esse tipo de abordagem, de avaliação, em que nós possamos, antes do paciente ir para a cirurgia, fazer uma cirurgia virtual com um programa de computador em 3D, com imagem combinada com um eletroencefalograma e tudo mais, e aí nós podemos, levando em conta todos os dados já adquiridos, ter uma predição se a retirada de uma porção X, Y, Z do córtex cerebral em determinada localização, qual delas vai ter um prognóstico mais favorável para o paciente. Essas técnicas de quantificação automáticas ou semiautomáticas, elas têm ajudado em várias outras modalidades. Uma das modalidades que nos ajuda muito nas epilepsias focais é o FDG, PET com FDG, sobretudo pelo advento do PET-CT, e aqui demonstrando que uma técnica relativamente simples, que é usada, um programa que foi desenvolvido para avaliar alterações em pacientes com Alzheimer, né? Então hoje aqui a gente aplicando isso para a epilepsia, em que a imagem é automaticamente transformada em ROIs, e isso é comparado com o banco de controles, e você tem estatisticamente onde são as áreas alteradas. Isso nos ajuda porque muitas vezes a análise visual fica muito difícil você dizer que essa região aqui está alterada, tá? Mas tendo um programa automático para te ajudar, você pode voltar nessa imagem e realmente apreciar que aqui existe uma diferença em relação ao lado contralateral, e que mais ainda coincide com uma alteração de padrão de sulcos e giros, com discreto espessamento cortical focal, em um paciente com epilepsia frontal refratária aos fármacos e que apresenta, então, uma displasia cortical focal sutil, com imagens previamente normais. Esse é um outro exemplo, uma imagem que está alterada, mas é uma alteração muito pequena. De novo, imagens iniciais foram consideradas normais, e para corroborar que essa imagem tem uma alteração realmente, nós levamos em conta modalidades diferentes de exame, e aqui o PET-CT, com a quantificação, mostrou claramente essa alteração nesse local. Isso nos permite uma avaliação pré-operatória não invasiva. Em grande parte dos serviços, esses pacientes são investigados com eles todos de profundidade, né, intracerebrais, o que não só aumenta o custo de forma muito elevada, mas também traz uma morbidade para o paciente em relação aos estudos não invasivos. E aqui, no caso, mostrando um algoritmo de investigação em que nós podemos chegar à conclusão e a paciente ser operada, essa ressecção feita, e paciente livre de crise com o diagnóstico de uma displasia cortical focal, mostrando, então, a possibilidade dessa avaliação e também usando técnicas computacionais em que nós podemos reformatar esse cérebro de formas diferentes, como aqui uma análise curvilinear, que nos permite identificar muito melhor a localização e a característica da lesão. Essa mesma técnica de reconstrução, né, a partir de imagens 3D, também são aplicadas em processos automáticos para detectar displasia cortical focal. Existem
vários programas, um deles é um programa até comercial, que é o MAP. Esse é outro, que é um software in-house, né? Mas vários algoritmos parecidos permitem com que, estatisticamente, você determine, a partir das imagens, onde estão as alterações, usando um processo de inteligência artificial e aprendizado por máquina. Ou seja, em paralelo com a avaliação do especialista, você pode ter uma avaliação feita pela máquina que vai complementar a avaliação de pacientes mais complicados. Outros aspectos da imagem por ressonância magnética são os aspectos metabólicos, né? E, de novo, uma evolução ao longo do tempo em que começamos a observar que o marcador neuronal N-acetil-aspartato estava diminuído na lesão, apresenta uma normalização, no caso das cirurgias bem-sucedidas, né? E nos ajuda a lateralizar nos pacientes com epilepsia de lobo temporal. Isso também mostrando que existe uma alteração progressiva destes marcadores neuronais. Isso, com a evolução, né, da investigação, nós podemos, por exemplo, estudar pacientes no início da epilepsia vendo depois aqueles que responderam posteriormente ou não aos fármacos antiepilépticos, nós podemos detectar que aqueles que não responderiam, na verdade, apresentavam já um dano mais difuso em relação à alteração deste marcador neuronal, que é o N-acetil-aspartato. E, mais recentemente, combinando técnicas não só de volumetria, mas também da espectroscopia, agora de uma resolução um pouco mais avançada, por uma máquina de 3 Tesla, nós podemos observar que existe uma interação desses marcadores neuronais e gliais, né, no caso, N-acetil-aspartato, glutamato, glutamina, em vivo, em que nós podemos predizer ou relacionar a resposta ao fármaco antiepiléptico. Aqui são pacientes que respondiam ou não respondiam ao tratamento farmacológico, não é uma série cirúrgica aqui, mostrando que, usando esse tipo de técnica, você pode prever, muito antes, né, da epilepsia, de esperar anos de tratamento, quais serão os pacientes que vão responder favoravelmente ou não ao tratamento, e dentro de um contexto adequado, você pode até usar essas ferramentas, digamos, para priorizar o tratamento cirúrgico, ao invés de tentar novas terapias nesses pacientes. Então, portanto, existem alterações neuronais e axonais que são difusas, que estão relacionadas à resposta desfavorável aos fármacos antiepilépticos, e elas são mais extensas nos pacientes que apresentaram injúrias precipitantes iniciais mais graves ou mais intensas, né? E, por outro lado, isso se mistura com o aspecto de que também esses pacientes, por apresentarem crises mais frequentes, apresentam uma progressão. Então, existe uma sobreposição do dano adquirido ao longo das crises recorrentes e o dano adquirido originalmente, inicialmente, antes da epilepsia se estabelecer. E com isso também vem as comorbidades. Existe uma via de mão dupla entre as comorbidades psiquiátricas, principalmente depressão. As pessoas com depressão têm maior chance de epilepsia e vice-versa, de apresentarem epilepsia e vice-versa. E também os pacientes que apresentam epilepsia refratária têm mais frequentemente depressão, mas existem também outros aspectos do ponto de vista de história familiar, de outros aspectos relacionados, e neuroimagem também mostra que nos pacientes com epilepsia de lobo temporal, que também apresentam depressão, apresentam uma alteração estrutural muito mais difusa do que naqueles sem a depressão. Então, existe um marcador biológico que está relacionado à gravidade desse tipo de alteração. Um outro aspecto cognitivo importante é a memória, obviamente, né? E sempre houve a dúvida de que, por que os pacientes com epilepsia de lobo temporal têm um problema de memória, que muitas vezes parece ser progressivo, e às vezes é progressivo,
se isso estava relacionado às crises ou não. E aqui, em alguns estudos, esse é um deles, nós podemos demonstrar que nos pacientes que, no contexto das nossas das famílias que nós investigamos com epilepsia de lobo temporal, em que existiam indivíduos assintomáticos com atrofia hipocampal e outros sinais de esclerose hipocampal e que nunca tiveram crises, alguns desenvolveram epilepsia mais tarde, esses indivíduos apresentavam déficits de memória tão importante quanto nos pacientes que tinham crises frequentes. Ou seja, o importante aqui era a presença da lesão do hipocampo, que precedia a epilepsia e não necessariamente as crises por si só. Aqui, em outro estudo, quando nós pareamos em relação ao volume de hipocampo, não houve diferença no grau de alteração de memória naqueles com crises frequentes e nos pacientes controlados ou poucas crises, né? Então, existe uma importância fundamental na lesão, do tipo de lesão que está causando a epilepsia e nas suas consequências, não necessariamente somente as crises. Porém, as crises mais frequentes também acrescentam mais déficits e mais dificuldades, não só pela questão da lesão, mas também principalmente durante o desenvolvimento, por falta de oportunidade, né? Os pacientes que têm crises muito refratárias não vão bem na escola, eles não têm as oportunidades que as outras crianças que não têm crises têm, ou seja, tem outros aspectos associados. Aí nós passamos para outros aspectos de não só combinar diferentes modalidades, mas, de novo, dando ênfase aqui à questão de uso de Big Data e outros dados automáticos. Tudo começou com técnicas que inicialmente foram usadas no PRET, no final dos anos 80, começo dos anos 90, passou a ser usado na ressonância. Então, vários algoritmos, um deles muito famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a estatística baseada em voxel, né? Ou seja, cada unidade de imagem é tratada como um ponto, e existem hoje vários programas, o VBM é um deles, que vem de Voxel Based Morphometry, que você pode comparar grupos de indivíduos, né, e aplicar uma estatística complexa nessas imagens. E esses estudos, ao longo das décadas, têm mostrado que a epilepsia, de um modo geral, uma das mais estudadas é a de lobo temporal, mas que existe uma rede de alterações que não são visíveis ao olho nu e que vão muito além da lesão principal, ou da esclerose hipocampal. E aqui, de novo, esse tipo de alteração tem relação com a resposta a fármacos. Aqui, os pacientes que têm epilepsia de lobo temporal com esclerose hipocampal, mas que estão livres de crises com tratamento clínico, apresentam dano estrutural muito menor do que os pacientes que são farmacoresistentes. Ou seja, existe uma relação que não necessariamente é por conta das crises, não são as crises que causaram essas lesões maiores, mas são as lesões mais difusas que estão relacionadas com a epilepsia mais refratária. Então, aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, que nunca se consegue responder 100%, mas aqui é uma das evidências que mostram que não é necessariamente somente a ocorrência de crise que causa dano para esses pacientes. E mais importante ainda, quando nós analisamos pacientes que estão livres de crise por vários anos, né, e fazemos exames seriados dessas imagens, então esse trabalho demonstra isso, existe uma progressão do dano neuronal medido pelo volume de substância cinzenta, mesmo nos pacientes que estão livres de crise. Aqueles que têm esclerose hipocampal estão livres de crise, aqueles que têm ressonância normal e estão livres de crise, ambos apresentam uma progressão, porém é uma progressão menos intensa do que os pacientes que são refratários e que têm esclerose hipocampal, por exemplo. Então, a hipótese é um pouco mais complexa, porque tudo depende do tipo, da extensão
da idade em que ocorreu o dano inicial. As epilepsias que começam mais cedo, dependendo do tipo da epilepsia, podem ter um prognóstico mais favorável, mas outras têm um prognóstico, sobretudo cognitivo, mais complicado quando a idade de início é mais precoce, porque vai afetar o desenvolvimento desse cérebro numa condição desfavorável. Então, o tipo e a gravidade das comorbidades vai depender de uma série de questões, enquanto que a resposta aos fármacos antiepilépticos, além de todos esses fatores, também vai depender dos aspectos farmacodinâmicos, farmacogenéticos desses pacientes. Bom, pulando para um outro aspecto que eu acho bastante fascinante, que é usar essas ferramentas para estudar outras perguntas interessantes. Então, esse é uma das técnicas bastante utilizadas, existem outras, né? Mas são algoritmos que vão calcular várias medidas do cérebro de forma automática dessas imagens. E alguma das medidas é o volume cortical. Tá? O volume cortical tem, entre outros aspectos, a espessura cortical. Mas não só a espessura cortical, como também a superfície cortical, ou o volume da superfície cortical. Existem várias outras medidas que nós podemos fazer, não vou entrar em detalhes, mas a distância entre os sulcos, as distâncias geodésicas e várias outras medidas que podem trazer informações interessantes. Pois bem, os pacientes, de novo, que são fármaco-resistentes ou refratários, têm alterações muito mais difusas nessas medidas, comparado aos pacientes que são livres de crises aos fármacos antiepilépticos, né? Ou seja, então, provavelmente relacionado àquele dano inicial. Mas quando nós colocamos isso dentro de um contexto multimodal e de Big Data, nós podemos avançar aí um pouco mais. Esse é um consórcio chamado Enigma, né, que tem dividido em vários grupos, esse é o Enigma Epilepsy, né, em que traz uma ideia de juntar realmente grupos ao redor do mundo. Esse é o paper que inclui um número significativo de pacientes, mais de 2.000 indivíduos com epilepsia e quase 2.000 controles, e que mostra que existem alterações nessa superfície, nesse volume cortical, na espessura cortical, em todas as formas de epilepsia, que são, mesmo nas epilepsias ditas, antigamente ditas idiopáticas, outras classificadas como epilepsia genética generalizada, apresentam essas alterações. Aqui ilustrado, principalmente no córtex sensitivo motor, no caso das epilepsias generalizadas. Mas é muito mais difuso nas epilepsias focais e na epilepsia de lobo temporal com esclerose hipocampal, como vários outros estudos demonstraram anteriormente, as epilepsias que afetam o hemisfério esquerdo, esclerose hipocampal esquerdo, apresentam maior dano, têm um comportamento mais desfavorável. Então, esse estudo de larga escala confirma que a epilepsia realmente é uma doença de rede, que as alterações são muito mais difusas do que a gente imaginava previamente, e que não é só aquela lesão focal. Por isso que quando nós falamos, mesmo em tratamento cirúrgico, nunca é muito adequado falar que existe um tratamento curativo, né, porque a doença é muito mais extensa e mais complexa do que aquela lesão que nós estamos vendo. E aí vem um outro aspecto fantástico, que é o estudo dos endofenótipos, né? Os endofenótipos, para quem não está habituado, são dados que são quantitativos, né, e são subclínicos, que podem refletir uma função de um sistema biológico. Então, geralmente, esses endofenótipos são herdados, né, e são relacionados à causa da doença e não com a consequência ou o fenótipo da doença. São dados muito utilizados em psiquiatria, né, em autismo, existem muitos trabalhos usando imagem, e nós podemos usar essas medidas de imagem que eu falei para tentar avaliar essa questão. Quando nós falamos do volume, como eu disse anteriormente, do córtex, ele é a combinação da espessura cortical e da área da superfície cortical. Quando essas duas medidas são
avaliadas separadamente, como eu já demonstrei, a atrofia, né, ou a redução da espessura do córtex cerebral, necessariamente, está identificada nos pacientes que têm epilepsia mais refratária, ela é progressiva nos pacientes, principalmente que têm crises ou não, controladas ou não, mas quando nós observamos os parentes de primeiro grau desses pacientes, eles não apresentam a atrofia cortical, alteração da espessura cortical. Mas os parentes de primeiro grau desses pacientes apresentam uma alteração da área cortical. E essa parece ser um traço herdado nesses pacientes. E vários estudos têm seguido com essa investigação e outras formas de epilepsia. Mesmo uma epilepsia que, muito mais frequentemente, responde muito bem ao tratamento, como a epilepsia mioclônica juvenil, apresenta essas alterações corticais, no caso, nos parentes de primeiro grau, indicando que nós temos aí um marcador de endofenótipo que não necessariamente está relacionado à presença da doença. Podemos incluir aí outras medidas que são muito interessantes, como as medidas da integridade da substância branca. Até muito tempo, se pensava que a epilepsia era uma doença principalmente do córtex cerebral, mas, na verdade, as epilepsias afetam muito e são afetadas pelas alterações que ocorrem na microestrutura da substância branca. Então, existem alterações de feixes neuronais bastante difusas, dependendo do subtipo de epilepsia. Nós temos, por exemplo, que nas epilepsias de lobo temporal com esclerose hipocampal, geralmente essas alterações dos vários tratos são muito mais extensas, bilaterais, ao passo que algumas doenças elas são mais focais e mais ipsilaterais à lesão, ou seja, de novo aqui há uma rede de alterações da substância branca e com alteração da integridade dessa substância. Para terminar, eu vou passar para brevemente alguns aspectos também muito interessantes na parte de imagens funcionais. Nós temos classicamente os exames de ressonância funcionais que são feitos por tarefas, o indivíduo executa uma tarefa e depois tem o repouso, isso é comparado. Então, classicamente, nós temos a motora e a da linguagem, que é muito utilizada hoje em epilepsia, que além de ajudar no diagnóstico de lateralização e localização de áreas de linguagem, por exemplo, hoje podem permitir também dados como prognóstico do ponto de vista cognitivo desses pacientes. Um conceito aparentemente simples inicialmente, revolucionou a imagem e muito do que nós entendemos hoje do funcionamento cerebral, que é a conectividade baseada no princípio da correlação da flutuação de sinais, que pode ser utilizada para qualquer tipo de exame, né? Ela tem encefalograma, neuroimagem estrutural e assim por diante. Hoje, graças ao maior poder computacional, a exames de maior campo e ideias revolucionárias aí no ponto de vista de computação, nós entendemos muito melhor a conectividade. E o conectoma hoje é uma das áreas muito avançadas em vários aspectos da neurociência. Muito que nós entendemos hoje de conectividade depende das medidas que foram desenvolvidas, e existem várias, uma delas a teoria de grafos, e a outra é a conectividade funcional. Não vou ter tempo de entrar em todos esses aspectos, mas um aspecto que foi descoberto por acaso em exames de imagem funcional, descobriu-se que existiam áreas cerebrais que eram super conectadas entre si quando o indivíduo estava em repouso, né? Surgiu, então, as redes de repouso padrão. Existem várias, e a das mais estudadas várias de repouso, e a mais estudada é a rede default padrão, o Default Mode Network, que, na verdade, são áreas muito correlacionadas quando o indivíduo não está realizando nenhuma tarefa. Só que, para uma
função normal do cérebro, essas áreas precisam desativar quando uma tarefa vai começar, e vice-versa. E essas alterações alterações nessa conexão ou desconexão, ou ativação e desativação, estão presentes em várias doenças, né? Autismo, Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia e assim por diante. É uma forma muito interessante de estudar, porque o indivíduo não precisa fazer nenhuma tarefa, ele simplesmente está ali na máquina, você está em repouso, você adquire essa imagem. Mais interessante ainda, que filogeneticamente, em todos os primatas, né, existem essas redes são muito bem estruturadas ou bem localizadas, e elas existem ao longo do desenvolvimento, né, tanto da criança até o adulto, e essas redes hoje são bastante estudadas para tentar entender um pouco melhor. E é óbvio que nas epilepsias de lobo temporal e outras epilepsias, existem alterações dessas redes, nós podemos quantificar e medir essas alterações, elas são diferentes dos diferentes tipos de epilepsia, de novo, a epilepsia de lobo temporal à esquerda é pior do que à direita, e isso também pode trazer várias alterações, né, várias correlações. Por exemplo, qual é o padrão dessas alterações com a presença ou não de esclerose hipocampal, o lado esquerdo ou direito está melhor ou pior, qual a relação ou a interação dessas alterações com alterações de memória, outras questões cognitivas, né, atenção, por exemplo, e também comorbidades como a depressão e outras, né. Podemos usar esse tipo de ferramenta para ver como os fármacos, né, interagem. Por exemplo, esse fármaco levetiracetam tende a restaurar o funcionamento dessa rede padrão nesses pacientes, enquanto outros têm alterações que são bem interessantes e clinicamente nós sabemos, como o topiramato, que causa uma dificuldade na fluência verbal, né? E aqui mostrando controles onde você tem a ativação da área de linguagem, para que ela se ative, você deativa a Default Mode Network. Nos pacientes que tomam outros fármacos, você tem uma alteração, mas nos pacientes que tomam topiramato, não só não ativa, como também não deativa essa rede, então passa a ser realmente um correlato do que a gente vê clinicamente. E as últimas palavras, também está cada vez mais avançado, é a combinação de técnicas antigas e clássicas, como o eletroencefalograma e a ressonância funcional. Hoje, com algoritmos que podem resolver problemas como os artefatos gerados pelo campo magnético, né, pela bobina e pelo gradiente, nós podemos limpar esses artefatos e temos um eletroencefalograma que pode ser analisado e depois, usando todos esses processamentos, determinar essa área. Nós podemos, mesmo com espículas que estão muito distantes da região de origem, determinar onde está a origem funcional, porque o que origina essas alterações tem uma demanda metabólica mais intensa. Um exemplo prático para mostrar um paciente com uma lesão muito sutil, que apresentava um eletro bilateral e sem localização, mas que a análise dessas alterações mostra uma localização do sinal BOLD, precisamente onde tem alteração estrutural e onde tinha o SPECT ictal, e confirmado na histopatologia com uma forma de displasia cortical tipo 2A. Então, para concluir, a gama de possibilidades que nós temos em termos de neuroimagem para entender melhor a epilepsia está cada vez mais ampla. E nós entendemos hoje que os pacientes têm alterações e disfunções que são presentes desde o início da epilepsia, isso vai determinar o prognóstico desses pacientes, mas como nós vamos intervir nessa evolução também vai ser importante para a evolução dos pacientes, ou seja, deixar que um indivíduo fique décadas tendo crises refratárias, sendo que lá atrás você poderia oferecer um tratamento eficaz, não é a melhor coisa para esses pacientes. Então,
essas imagens por poder repetir quantas vezes for interessante ou necessário, sem trazer nenhuma questão de invasibilidade para os pacientes, não causar nenhum prejuízo para o paciente, nos permite, então, fazer estudos que são bastante robustos e interessantes e entender um pouco melhor a inter-relação dessas comorbidades. Com isso eu encerro, e se houver alguma pergunta, deixa eu parar aqui a apresentação. Ok. Pronto. Muito boa aula, professor. Neto, eu tenho... Já vai abrir, Neto, para as questões? Já. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode falar. Bem, Fernando, acho que poucas pessoas merecem o título de cientista como você merece, porque você atende todos os requisitos de um grande cientista. Então, a primeira coisa é dizer que, como brasileiro, a gente só pode ficar orgulhoso de ter um neurocientista da sua estatura. Obrigado. Em relação à neuroimagem, parece que a ressonância magnética funcional mostra que as redes neurais são muito mais amplas do que a gente imagina, embora ela não mostre exatamente o percurso que a rede faz. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, se existe mais alguma outra forma que conduza as redes neurais que não sejam as sinapses. Quer dizer, se pode existir algum outro mecanismo que explique a ativação de áreas tão distantes por uma só zona epileptogênica. Não sei se me fiz entender a pergunta. Sim. Essa é uma pergunta muito importante, né, muito interessante, muita gente atrás de tentar responder essa pergunta, porque não só para questões de epilepsia, mas para vários processos cognitivos é fundamental entender isso, né? O grande problema nosso hoje é que as nossas ferramentas não estão à altura ainda para a complexidade desses fenômenos. Existem alguns dados indiretos, né? Em alguns estudos, não só em humanos, mas em macacos e outros, em roedores também, analisando o padrão dessa conexão, dessa conectividade entre redes neurais, né? E, sendo sinapse ou não, existem mecanismos de redundância ou não redundância na interação desses hubs, né, que a gente chama os nós, né, e os caminhos que essas redes fazem. Então, assim, uma das formas que ajuda a gente a entender porque, por exemplo, determinadas áreas no cérebro você vê mais foco epileptogênico do que em outras áreas, né? Porque tem uma das coisas que é mais simples de explicar e de entender é que algumas dessas redes, elas estão muito bem posicionadas, né? Então, é como, por exemplo, você comparar um aeroporto do tipo Nova York, um aeroporto que fica, sei lá, em Campinas, né? Então, um aeroporto, ele é muito mais conectado com outras áreas do que o segundo. Então, a influência que uma determinada rede tem pelas conexões que ela adquiriu. Então, às vezes, só o problema da própria sinapse pode responder muito essa questão de quão influente e quão rápido essa propagação vai depender das conectividades que elas apresentaram. Outros dados interessantes, que também advêm de estudos de imagem, só para citar um deles, que eu acho fascinante, é a questão, por exemplo, de uma área localizada no lobo temporal, que é a Face Form Area, né, que é uma área que você tem ali no giro fusiforme, geralmente no hemisfério esquerdo, mais interessante no hemisfério esquerdo,
mas que existe uma correlação, e estudos de neuroimagem mostraram em crianças, antes delas se alfabetizarem, que a conectividade dessa área com as áreas primárias de linguagem, Wernicke, Broca e outras, né, já estavam pré-definidas antes delas aprenderem o significado da palavra, porque essas áreas são muito importantes, por exemplo, para leitura, tanto é que quando você opera algum paciente nessa região, muitos pacientes têm uns déficits interessantes, como, por exemplo, eles conseguem assistir o filme, mas não conseguem ler a legenda do filme, certo? Então, essas áreas que são importantes na linguagem e que são alteradas nos pacientes com autismo, por exemplo, ou dislexia, né? Ou seja, o cérebro fez as conexões, ou formou essas conexões, muito antes dessas conexões estarem funcionais para aquela função. Era como se o cérebro, digamos, preparasse para que aquele tipo de aprendizado utilizasse essa rede, entendeu? Então, eu imagino assim, que é como você construir uma estrada de ferro antes de ter os trens e antes de ter os passageiros. Você está predizendo que ali vai passar um determinado tipo de trem e que dali aí virão as pessoas para irem aos seus lugares. Então, é tipo uma construção que é muito mais fascinante e interessante, porque a biologia se prepara para que o cérebro tenha determinados tipos de função, mesmo antes dessas funções existirem. Obrigado, Fernando. Não sei se respondi, mas... Respondeu sim, claro que sim. Posso fazer uma pergunta? Alô? Oi, estou ouvindo. Posso fazer uma pergunta? Pode, professor. Primeiro, eu queria parabenizar o professor Fernando Sens, verdadeiro professor, e o que entrou nas as minúcias mais, os pormenores maiores do cérebro humano e o seu comportamento. Mas, do ponto de vista prático, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, a epilepsia é uma afecção que todo neurologista acaba vendo, em geral, que ocorre não só nas cidades pequenas, mas também nas cidades grandes. Como pedir uma ressonância magnética para um paciente epilético? Porque, geralmente, a pessoa pede ressonância magnética cerebral segue com contraste, indicação epilepsia, mas parece que tem que pormenorizar mais alguns cortes específicos. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que, num país igual ao nosso, onde vê-se muitos pacientes com epilepsia refratárias, no interior do país, mesmo em cidades grandes, como fazer para encaminhar esses pacientes para um centro que possa fornecer uma qualidade de vida melhor a esses pacientes epiléticos que não são tratados precocemente e mais tarde têm prejuízos muito grandes? São as duas perguntas que eu faço e, mais uma vez, parabenizando pelo Brasil ter um cientista do naipe do professor Fernando Sens. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Freitas, pelas excelentes perguntas. São perguntas fundamentais para o neurologista, de modo geral, mas para os médicos, né, e até a população em geral. Então, a primeira pergunta, que é a mais fácil de responder, que em geral eu faço, porque na maioria das vezes você está mandando um pedido para um serviço que não entende nada de epilepsia, um serviço de radiologia geral, né? Eu coloco assim no pedido, é um protocolo especial para a epilepsia, que deve incluir cortes coronais finos, né, adquiridos perpendicular ao hipocampo, ou aquisições 3D em T1 com 1 milímetro, porque essa de T1 com 1 milímetro, qualquer máquina hoje faz e leva 5 minutos para fazer. Então, não existe por que um serviço não fazer esse tipo de imagem. Tá? O segundo, se possível, se for uma máquina de 3 Tesla, aí eu sempre peço, porque na de 3 Tesla sempre pode fazer, que é um flare 3D. Se você tiver um flare 3D e um T1 3D e coloco adiante, eu quero o DVD ou CD dessas imagens. O que acontece muitas vezes, o paciente vai, e aí eu oriento o paciente antes, né? Recentemente, semana passada, teve um paciente assim. Ele chega, falou,
Aí eles não queriam dar o exame, mas aí a pessoa perguntou ao médico, não, mas por que lá? Mas o doutor escreveu no pedido. Aí os caras foram lá e viu que estava escrito no pedido. Aí eles foram lá, aí eles deram o exame, porque normalmente eles não entregam o CD. Veja, as pessoas que trabalham em esclerose múltipla, por exemplo, tá, todo especialista em esclerose múltipla sabe ver imagem de ressonância, correto? Todo mundo que trabalha com AVC, você não pede o radiologista para ver a sua imagem, se tem o sinal de penumbra, ou se você, ou aspectos da imagem. O neurologista tem que saber disso, não pode depender do radiologista, correto? Na epilepsia, principalmente quem vê mais pacientes com epilepsia tem que se dar conta que é a mesma coisa para a epilepsia. Nós não podemos depender só do radiologista. Claro que vai ter lesões, como tem na esclerose múltipla, às vezes você tem uma lesão muito mais extensa, ou será que é uma outra doença da substância branca? Você vai e conversa com o radiologista. Mas como neurologista, você não precisa saber, ter que perguntar a alguém para saber se o paciente tem uma lesão em chama de vela e outras lesões que é uma esclerose múltipla, certo? A epilepsia é a mesma coisa. Esclerose hipocampal, todo neurologista tinha que saber ver. Você pega o CD, põe ali no seu computador, na sua sala de exame, e antes de ler o laudo, entendeu? Você vai ver e vai aprender. Eu acho que isso é fundamental. Quando, e principalmente os neurologistas mais jovens, que têm mais, né, acesso a essa coisa, tem que exigir que as imagens venham, que eles possam abrir essas imagens, examinar essas imagens desses pacientes. Isso faz uma diferença tremenda. A segunda pergunta, que é uma pergunta que ela permeia todos os países, ao nível internacional, né, tanto latino-americano quanto no mundo todo, essa é uma questão, uma preocupação que a gente tem. As cirurgias de epilepsia, elas são subutilizadas, existem menos centros de tratamento do que é necessário, e aí nós não estamos falando só em países como o nosso, nós estamos falando em países até desenvolvidos, né? Por exemplo, a Europa, pelo grau de avanço econômico, cultural, etc., tem muito menos centros de epilepsia do que deveria ter. Tem países ali que tem um centro, então, assim, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Mas, por outro lado, você tem um outro aspecto, tá? Que é o seguinte: os centros que existem e que podem receber esses pacientes, muitas vezes não recebem, entendeu? Então, às vezes você tem, por exemplo, sei lá, um paciente que está num lugar X, posso citar qualquer nome, certo? Está ali um grupo que faz a cirurgia de epilepsia, que avalia. O médico que está atendendo no hospital a 5 quilômetros dali, não manda o paciente, segura o paciente, ou por, sei lá, né? Não sei qual a intenção, e o indivíduo fica 30 anos tendo crise, aí o paciente vai e conversa com um amigo do vizinho, eu fui em tal hospital, eu operei, o paciente vai e procura, entendeu? Porque o neurologista não refere esses pacientes. Então, nós temos dois problemas aqui. Existe, sim, uma falta de recurso, e não é fácil chegar a esses centros, mas existe também uma falta de interesse ou vontade ou de conhecimento da população médica em enviar esses pacientes. Porque quando, por exemplo, por que a gente chegou a ter um avanço muito grande na cirurgia de epilepsia do Brasil, que foi o Ministério da Saúde aceitou entrar com um pacote em que pagava a cirurgia para os hospitais públicos, né? Reembolsava a nível de transplante. Então, nós tínhamos uma prioridade para a cirurgia de epilepsia, no mesmo nível de transplante renal, pagava que nem um transplante renal, certo? Isso ajudou a avançar muito, porque o superintendente do hospital não tinha prejuízo com a cirurgia de epilepsia. Então, para ir para o hospital era interessante. Isso ajudava bem, né? Criou-se um protocolo de estado, que um estado que não tinha cirurgia mandava para o outro, e aí o SUS cobria, pagava viagem, pagava acompanhante para ir junto. Chegou um colega, né, nosso, com a mudança de governo, foi lá e tirou tudo isso, não é mais. Né, em determinado momento, tirou tudo isso. Então, assim, o que se levou
20 anos para construir, de um dia para o outro, acabou-se, né? E a gente está atrás disso, porque são essas coisas que fazem diferença. Então, quando você começa a ter a demanda, então os médicos começam a pedir mais e pressionar o SUS, acaba essas políticas voltando, mas não tem interesse. Então, você vai lá conversar com a pessoa do Ministério da Saúde, mas para que existe isso? Eu nunca ouvi falar na cirurgia de epilepsia. Entendeu? Então, a coisa não vai porque também tem essa falta de referência, né, de referenciar os pacientes para o serviço. Então, é um problema complexo. Fernando, eu gostaria só de complementar essa última parte que você falou, é que a epilepsia mantém o estigma, e as pessoas com epilepsia, elas são escondidas, ao passo que as pessoas que têm, por exemplo, doença cardíaca, elas fazem até clube de safenado, clube de transplantado, mas a pessoa com epilepsia é uma pessoa que não tem status social. Isso agrava muito porque fica escondido, parece que não existe. Infelizmente, exatamente. Professor, o pessoal tá com dúvida sobre endofenótipos. Não entenderam muito bem, se poderia dar uma reexplicada. Tá. Endofenótipo é um traçador, um marcador, tá? Que ele existe geneticamente determinado, tá? E que ele está presente mais frequentemente nos parentes de primeiro grau, quanto mais próximo, né? Por exemplo, pais, filhos e irmãos, em pessoas que têm uma determinada condição do que na população geral. Então, isso está mostrando que esse marcador provavelmente está refletindo um conjunto de genes ou de alterações genéticas que predispõem à doença, certo? Então, se você tem um marcador, no caso do exemplo, um padrão de alteração dos sulcos e giros no cérebro que ocorre nas pessoas próximas com epilepsia, tá? E que não ocorre muito frequentemente na população em geral. Então, esse é um marcador que pode, digamos, estar relacionado com a maior probabilidade de desenvolver a doença. Tá? E isso em psiquiatria é tudo, né? Porque na psiquiatria você não tem uma lesão, na maioria das doenças, ou quase totalidade, você não tem uma lesão visível. Então, eles buscam isso no autismo, por exemplo. Então, no autismo existem determinados padrões de conectividade ou de alteração que vão estar presentes só nas crianças com autismo. Tá? Mas existem outros padrões que estão presentes também nos seus parentes de primeiro grau, ou o pai, ou a mãe, entendeu? E isso nos ajuda a entender melhor como isso está relacionado, e você pode usar isso como um marcador biológico para algum tipo de screening, por exemplo, né? Um irmão de uma criança com autismo, antes de desenvolver, se você pode usar esse tipo de endofenótipo. Então, o endofenótipo, ele pode ser um marcador sanguíneo, pode ser várias outras coisas, dependendo da condição ou da doença, mas que você pode usar a nível, digamos, populacional ou de grupos maiores para poder entender qual que é um fator que está relacionado à predisposição da doença, mais ou menos isso. Fernando, existe algum marcador de neuroimagem que possa predizer, por exemplo, que uma criança que teve uma crise convulsiva em vigência de febre, se aquilo é só uma convulsão febril ou se é um marcador de que ele no futuro vai desenvolver uma epilepsia do lobo temporal, por exemplo? Existem e um estudo super interessante, que ainda está em segmento, mas já tem mais de 20 anos, é o estudo FEBStat, né, que é do grupo lá de Nova York, pelo grupo do Chinard, Solomon Chinard, e esse pessoal estuda longitudinalmente crianças que chegam com crises febris, né, crises febris complexas ou crises febris clássicas, simples, né. E uma das coisas que eles demonstraram, que era uma hipótese que a gente tinha,
é que essas crianças que têm crises mais prolongadas, elas já têm uma alteração da imagem. É que muito poucas crianças têm uma ressonância magnética feita logo depois de uma crise febril, certo? Então, essas crianças, por exemplo, já tinham uma assimetria do hipocampo, uma alteração de sinal do hipocampo, e essas crianças que apresentavam essas alterações, mais tarde desenvolveram epilepsia muito mais frequentemente. Então, essas alterações, que muitas vezes essas alterações não são intensas o suficiente para ver a olho nu, mas com essas técnicas de quantificação, você pode determinar, por exemplo, que para aquela faixa etária existe mais atrofia daquele hipocampo, e, portanto, essa criança está em maior risco de desenvolver a epilepsia mais para frente, entendeu? A minha ideia é que, assim, e é o que nós estamos caminhando para isso, no futuro próximo, espero, que é uma medicina mais personalizada, que você vai combinar isso, né, com marcadores genéticos de predisposição, com outros marcadores de endofenótipo, os dados clínicos e os metadados, e aí você vai ter essas calculadoras online, que você vai entrar esses dados e falar, olha, a chance dessa criança desenvolver epilepsia é mais de 80%, então você vai ter que segui-la com mais próximo, né? Porque é o que a gente vê, todos os que são mais antigos, né, vamos dizer assim, tem um CRM um número menor do que os outros, sabe muito bem que o que você vê é que essas crianças ou esses adultos chegam para você e falam, olha, teve a primeira crise tônico-clônica, mas aí você começa a perguntar, anos atrás, às vezes uma década, vem tendo episódios que não se dava conta que eram crises, né? Ou seja, você podia já ter tido um tratamento muito mais precoce. Inclusive, pacientes que, na primeiro episódio, né, que tem uma alteração aí de percepção mais intensa, se envolve em um acidente, mas aí você retrospectivamente vai ver que ele já estava tendo crises já há vários anos. Então, esse tipo de situação, se você tem uma possibilidade de acompanhar mais de perto, você não deixa de diagnosticar uma epilepsia antes que ela fique mais complicada. Obrigado, Fernando. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Acho que não. Então, assim, eu venho agradecer a sua aula, que foi, assim, excelente. Foi uma aula de primeira, muito boa mesmo. Agradecer por todos. E está convidado para as nossas reuniões, sempre que o senhor puder. Está convidado. E tive mais aulas também. Tá bom, mais para frente a gente pode combinar um tema mais específico e mais detalhe, né? Tá ótimo. Muito obrigado Fernando, muito obrigado, nós que agradecemos. Queremos dizer que na próxima terça-feira nós vamos ter uma aula do professor Ricardo Nitrini sobre neurosífilis. Ótimo. Fernando, você fique com a certeza de que você é uma pessoa que contribui para o progresso da ciência e para o progresso social, por que não dizer, do nosso país, porque mesmo aqui em Alagoas, no interior de Alagoas, os colegas que viram vão usufruir desse seu ensinamento. Muito obrigado, realmente. Obrigado, boa noite para todos. Obrigado por isso. Boa noite. Tchau.